Bem-vindo ao segundo bloco do primeiro módulo do curso Elaboração dos Artefatos dos Documentos da fase de planejamento das contratações com apoio da inteligência artificial. E nós já podemos rodar aqui, eu ia falar a transparência, ia mostrar, ia entregar a minha idade. Depois você pergunta para o seu avô, para sua avó, o que é transparência. Vamos lançar o slide aqui. Esse é o segundo bloco do módulo, principais cuidados para utilizar a IA na administração pública. Quais são esses principais cuidados? De forma bem resumida, que eu vou trazer de forma enumerada esses cuidados. Cuidado 1, checar todas as informações, dados e fontes. O ChatGPT utilizam bases de consulta que nem sempre são confiáveis. Tá? Primeira coisa que você precisa saber é a diferença entre... Acho que é o próximo slide? Não está no próximo slide. Mas é a diferença entre dado e argumento. E argumentação. Né? O que é um dado? O que é um dado? O que é uma argumentação? Essa discussão ela entra ali na história das fake news, né? Que tá tudo muito confuso também aqui. Mas essa fonte aqui, essa explicação aqui vai valer para você, vai ser muito útil na prática, por quê? Porque você não vai precisar se preocupar tanto com a argumentação da inteligência artificial, porque você consegue moldá-la. O que você precisa checar são os dados. São os dados. Tá? Janderson, qual que é a diferença entre dado e argumento? O dado, ele é a retratação de algo real, de algo objetivo, de algo que não depende de opinião e que pode ser confirmado através da checagem da fonte. Então, por exemplo, a temperatura, estou em Brasília, a temperatura máxima feita em Brasília esse mês. Quando eu digo que Brasília, no mês de... Vamos colocar no verão, né? No mês de janeiro, chegou aos 65 graus. Eu estou trazendo o quê? Um dado ou um argumento? Um dado. Né? Se eu tenho um dado, se o ChatGPT, a inteligência artificial, traz um dado, eu tenho que checar a fonte. Tá? Então, você fez 65 graus no verão passado em Brasília, no mês de janeiro. Você precisa checar. Mas é de qual fonte? Qual instrumento, qual instituto aferiu essa temperatura? Porque 55 graus é normal. Né? 65 graus é normal. Tem um dado objetivo. Agora veja, dentro do mesmo campo semântico, eu posso não ter um dado, eu posso ter o quê? Um argumento. Eu posso ter no texto escrito assim: fez um calor insuportável em Brasília no verão passado, no mês de janeiro. Ora, o conceito do que é calor insuportável ele é subjetivo. Vai ter um chato, calma, porque sempre tem um chato. Tá? Ainda bem que a aula gravada não tem. Sempre tem um aluno chato que vai falar. Não, a maioria é maravilhoso, mas sempre tem um mala. Né? E vem falar, professor, mas tem que ter um dado objetivo na hora de falar o que é insuportável. Insuportável é a gente chata que fica, né, enchendo o saco. Mas é algo subjetivo. Né? Eu posso discutir A, B, C. O que é suportável? Eu não concordo com você que foi insuportável o calor. Foi um calor suportável. Para outra pessoa, eu achei até meio friozinho. Né? E isso comporta uma subjetividade. Isso é um argumento. Eu não preciso checar argumento. Tá? Eu tenho direito ao meu argumento, mas eu não tenho direito a criar dados. Aí é fake news. Né? Se eu digo que fez 65 graus, Cauã, em Brasília em janeiro, e não fez 65 graus, eu estou o quê?
mentindo. Isso não é opinião. Eu não posso ter opinião sobre isso, porque isso é um dado. Né? Então, se a inteligência artificial ela traz, o pobre do Cauã tá ali, que nem eu faço com os alunos. É, o Cauã vai sair da Cauã, gente, é o nosso cinegrafista aqui, ele vai sair sabendo tudo de inteligência artificial. Se a inteligência artificial ela traz uma informação, um dado, algo que pode ser checado, né, que é objetivo, o retrato de algo real, eu preciso checar. Eu preciso checar. Então eu tenho um texto lá falando de diversas coisas. Ah, mas o acórdão X. O acórdão X disse tal coisa. Eu preciso checar o acórdão para verificar se existe esse acórdão e se ele falou tal coisa. Aconteceu comigo, inclusive eu narrei um artigo que eu publiquei, pois dei uma pesquisada aí, ChatGPT, Dorian Gray e administração pública. Que foi o seguinte, eu estava lá em casa, tranquilo, conversando lá num grupo com os amigos, e um amigo queria saber qual que é a opinião de determinado autor a respeito de tal tema, acho que era até de direito penal. E eu fui lá no ChatGPT, né? Na inteligência artificial, e coloquei. Pois a IA trouxe lá, segundo o autor, tal, etc. Eu falei, não, eu vou confirmar. Pedir para quê? Para a própria inteligência artificial dizer qual que era o livro e a página. Ela trouxe lá, bonitinho. Né? E veja, Cauã, o que aconteceu? Eu coloquei lá no grupo, né? Me achando, me sentindo lá. Tal livro, tal página. Tal edição. Ainda coloquei a edição do livro. Pois o meu amigo tinha o livro, tinha naquela edição daquele ano. Ele fotografou o número da página, ele fotografou as anteriores, fotografou as posteriores. O autor não falava nada daquilo. Tá? Nos últimos dias, poucos dias dessa aula, eu estava fazendo uma instrução e o ChatGPT trouxe lá uma informação de um acórdão que não existia. Que não existia. Eu falei para a inteligência artificial, esse acórdão não existe. Né? E olha que eu já tinha colocado no prompt, traga julgados verídicos. Esse acórdão não existe. Eu falei, me desculpa, a inteligência artificial respondeu. Aqui estão novos, ele trouxe novos acórdãos igualmente inventados, que não existiam. Né? Aí você me diz, professor Janderson, então inteligência artificial não serve para nada. Não serve para nada para gente preguiçosa. Porque a inteligência artificial é um instrumento poderosíssimo, mas você precisa ter todos os cuidados que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá bom? Por isso que vocês estão aqui, né? Então vamos lá. Então, checar todas as informações de dados e fontes. Vocês já sabem a diferença de dados e fontes, de dados e argumentos. Os argumentos você vai conversando com a inteligência artificial, agora os dados necessariamente têm que ser checados, né? Acórdão, referência bibliográfica, acontecimento histórico, cor das coisas, altura do prédio, que mais, Cauã? Temperatura que fez em tal coisa, né? Acontecimento histórico, já falei, tudo que trouxer um dado objetivo verificável por meio de uma fonte, você vai estar diante de um dado que merece e deve ser checado. Tá? E se o dado não for checado, aí você está brincando de roleta russa. Tá bom? Não fala que estudou com titio. Tá? Os meus alunos checam todos os dados. Os argumentos também, professor? Não, porque a gente tem mais o que fazer. Né? Vamos prosseguir. Segundo, não utilizar dados sigilosos ou sensíveis. O Cauã do céu, aluno de Sinalta, você que está me assistindo, sempre tem um mala, tem um mala. Professor, uma mala. Eu não vou utilizar inteligência artificial, porque eu não vou colocar dados sigilosos, não sei o quê.
Você trabalha onde? Né? Birosquinha do Norte. Trabalho num departamento lá que seja, né? Porque tem dados sigilosos e sensíveis. Gente, licitações e contratos. 90 e não sei quantos por cento, olha você está num dado sem fonte, né? 90 e tantos por cento do trabalho de licitações e contratos, eu trabalho com isso desde 19 anos de idade, ele não tem dado sensível sigiloso. Tá? Ah, mas se a empresa souber a especificação do objeto. Gente, vamos lá. Imagina que você está comprando. Cauã, a pessoa está comprando papel higiênico. Ela acha que a OpenAI, a criadora da maior ferramenta de tecnologia inventada na história da humanidade, está invadindo a consulta dela para descobrir se o papel higiênico é folha simples ou dupla. Pode um negócio desse? Gente, pelo amor de Deus, vamos. Eu sei porque quando eu entrei no serviço público, tinha essa história, tá? Ah, não, mas aqui é tudo sigiloso, administração pública. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá para LGPD, dado sensível. Ah, mas tem o nome de fulano. Gente, salvo se você trabalhar no serviço de proteção à testemunha, nome não é dado sensível. Tá? Aí eu vou indicar a vocês o curso de LGPD. Pelo amor de Deus. Tá bom, gente? 90 e tantos por cento dos processos de contratação, eu tenho absoluta convicção, não tem dado sensível ou sigiloso. E se for um dado sensível, gente, tem que ser um dado sensível para você não trabalhar que não seja do interesse da OpenAI. Né? Pelo amor de Deus, eu vou comprar cadeira. Quem é? A loja de cadeira vai invadir Pelo amor de Deus, né? Vamos ter bom senso. Como gosta de escrever nos acordos o nosso querido ministro Benjamin Zimler, né? Nada como singelo bom senso. Vamos ter bom senso. Ah, Janderson, eu trabalho no serviço de proteção à testemunha, então trabalho na ABIN e vou fazer um documento sigiloso. Nesse caso, jovem padawan, faça no Word. Né? Eu não sei se o Word é menos sigiloso é mais sigiloso do que o. Enfim, isso é outra discussão. Mas faça como os incas, maias e astecas sempre fizeram. Né? Faz na máquina de datilografia lá, que aí não tem como ninguém. Tá? Mas maioria das peças aí de licitações e contratos, elas não têm sigilo. Prosseguindo, verificar eventuais distorções na construção argumentativa. São os famosos o quê? Vieses. Né? São os famosos vieses. Gente, eu tenho um livro chamado Interesse Público Constitucional. Depois vocês deem uma olhada. O pessoal fica citando os livros dele. Não, eu vou citar o seu livro. É porque, obviamente, a gente vai citando, né? Porque tudo que a gente fala hoje é fruto de uma construção da nossa história também. E eu citei esse livro porque lá eu falo sobre esse mito da imparcialidade. A construção da argumentação tem que ser imparcial. Não existe imparcialidade na construção de texto. Não existe. Tá? O que você pode exigir é menor ou maior grau de imparcialidade. Né? Mais imparcial nenhum texto é. E é interessante, é útil na prática você saber disso, porque vai ter momentos que você vai utilizar a inteligência artificial de forma que você careça, necessite de menos parcialidade, para ele te dar ideias, por exemplo, você fazer um brainstorm. E vai ter momentos o quê? Que você vai querer que ele seja parcial, que ele defenda aquele ponto de vista. Ai, Janderson, mas isso aí você não está enviesando a inteligência artificial? Sim, jovem padawan. É para isso que ela serve. Né? Depois que o ser humano toma a decisão, nós vamos enviesá-la para ela construir argumentativamente o que a gente quer.
É exatamente para isso que a gente utiliza. Não é assim que você faz? Inteligência artificial vai fazer o quê? Já falei no início, já falei no bloco inicial. Inteligência artificial, ela vai te bionizar, vai tornar biônicas as suas habilidades. Então, gente, vamos utilizar a inteligência artificial, mas verifique eventual construção de vieses. Seja o viés do teu prompt, seja o viés da própria OpenAI, né? Porque não imagine que não tem, tá? O código-fonte ele foi escrito por seres humanos com seus vieses, tá? E fique tranquilo, mas sabendo o que não, nessa argumentação aqui eu quero viés para tal coisa. Tranquilo, perfeito. A inteligência artificial está aí para isso, tá? Agora, quando você não quiser essa construção enviesada, se quiser uma opinião, opções, por exemplo, em um brainstorm, aí você vai pedir para a inteligência artificial, olha, eu quero que seja mais neutro, etc e tal. Tá bom, gente? Mas utilize os vieses ao seu favor na construção do seu texto. Então, esse foi o segundo bloco, foi o primeiro bloco, e nós retornamos daqui a pouco para o segundo bloco.